Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, nessa nossa live diária, esse café com bolos, diálogos, sempre com um convidado ou uma convidada para a gente conversar sobre o tema do momento. Hoje a nossa convidada é a deputada, presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Obrigado, Gleisi, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Prazer, Bolso. Obrigado. Nós vamos conversar sobre a importância da unidade da esquerda para enfrentar o Bolsonaro no momento da crise mais grave dessa geração, da maior pandemia do século XXI e dos desafios que nós temos enquanto oposição ao Bolsonaro, que é um governo que está fazendo oposição ao Brasil, oposição ao povo brasileiro, oposição à saúde pública, à OMS. Mas, enfim, os desafios que nós temos, tanto em relação a esse governo, como as medidas necessárias para salvar o povo brasileiro num momento tão grave, em que nós temos um desgoverno que não se preocupa com as pessoas, muito pelo contrário, na contramão de tudo que tem sido feito no mundo, vai contra as autoridades sanitárias, vai contra o seu próprio ministro da Saúde, vai contra a OMS, vai contra a ciência, é um verdadeiro terraplanismo sanitário que o Bolsonaro adota nessa crise, e qualquer saída que a gente possa construir num momento tão grave precisa ser uma saída unitária. Gleisi, eu queria começar um pouco pedindo a tua análise desse momento, né? Como é que você, o PT, tem visto a gravidade dessa crise, que é uma crise, de um lado, de saúde pública, e essa é internacional, essa não depende de qualquer governo, essa é, enfim, uma pandemia, mas que também aqui no Brasil é uma crise política pela atitude irresponsável e inconsequente do Bolsonaro de lidar com ela. Você estava agora há pouco na sessão virtual da Câmara discutindo projetos. Então, eu queria começar te ouvindo sobre esse momento, como você tem enxergado a situação. Boa noite, Gleisi. Boa noite. A você e a todos que estão nos acompanhando, é um prazer estar falando com você, Boulos. Olha, de fato, quando a gente avalia o desempenho dos demais líderes mundiais, que têm pesquisas divulgadas, a gente vê que quase todos cresceram na crise, porque conseguiram, mesmo os de direita, que nós temos críticas, conseguiram tomar medidas ou entenderam que o momento era para tomar medidas para proteger o povo e suas economias. Ao contrário do Brasil, quando você pega uma pesquisa, embora o Bolsonaro ainda tenha um patamar de aceitação e de aprovação, mas ele vem caindo substancialmente na avaliação popular, mostrando que o povo não identifica nele uma liderança política e de governança em relação à crise, porque ele não está tomando nem medidas para proteger a saúde do povo e nem medidas para proteger a economia do Brasil. Em relação à saúde, eles fazem vários anúncios que não se concretizam, disseram que iam liberar dinheiro para os estados, para a saúde. Até agora, esse dinheiro não chegou na ponta. Não tem respiradores suficientes no Brasil, não tem testes do coronavírus, não tem vacina para a gripe, não tem leitos de UTI contratados. Os governadores e os prefeitos estão tendo que se virar sozinhos para poder dar conta e atender sua população. E do ponto de vista da economia, ao invés de ele tomar medidas para sustentar salário, sustentar renda, ajudar as pessoas a ficar em quarentena, aquelas que têm que ficar, ele está dizendo que isso vai ser uma gripezinha e que as pessoas têm que ir trabalhar. Está rodando na internet um comercial do pessoal ligado ao varejo, a lojas, convocando para fazer a Semana Bolsonaro's Week, que é abrir todo o comércio novamente. E é claro que isso é incentivado por ele. Então, isso é de uma irresponsabilidade enorme, porque as pessoas estão colocando em risco a própria vida. E ele não está dando condições das pessoas sobreviverem. E elas fazem isso porque elas precisam ganhar. Quem é pequeno comerciante, quem é pequeno empresário, precisa faturar. E quem é trabalhador quer ir trabalhar. Porque a medida provisória que ele lançou agora, dizendo que protege o emprego, corta os salários em até 70%. Por cortar também o regime de trabalho. Então, as pessoas ficam desesperadas. Como é que elas vão sobreviver? Como que elas vão ter recurso, né?
Mesmo essa renda emergencial que nós aprovamos na Câmara já fazem uns 12 dias, agora que começou a ser paga, e muito vagarosamente. Quer dizer, já era para o governo ter estruturado esse pagamento via Caixa, via lotérica, porque o governo tem essa expertise. Quando nós estivemos no governo, nós fizemos isso para pagar o Bolsa Família. Então, tem uma plataforma, tem um aplicativo, era adaptar logo e fazer. Não fez. Então, quer dizer, o desempenho do Bolsonaro é uma coisa horrorosa. Ele não consegue proteger o país e proteger seu povo. É um homem que fica o tempo inteiro brigando, é incompetente e não melhora a vida do povo brasileiro. É isso, esse é o retrato dele. É isso, Gleisi. Eu acho que um ponto importante assim, quando a gente vai falar do discurso do Bolsonaro, ele faz uma falsa oposição, você citou essa coisa dos comerciantes, entre salvar vidas e as pessoas morrerem de fome. Então, para o Bolsonaro, só existem duas alternativas para o povo brasileiro. Ou você fica em casa e morre de fome, ou você sai para a rua e morre de coronavírus. Essa oposição que ele estabelece, que é totalmente mentirosa, basta a gente olhar como o mundo todo está agindo. A defesa da gente ter medidas sanitárias, o isolamento físico, a quarentena, como todo mundo está fazendo, como a Organização Mundial da Saúde recomenda, como os infectologistas recomendam, como o ministro da Saúde dele recomenda, esse é um ponto básico, esse é um ponto de partida. Agora, os governos têm que atuar para assegurar que milhões de pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que não têm condições de ficar na quarentena, porque se ficarem na quarentena sem qualquer tipo de apoio, né, vai faltar comida na mesa, de que essas pessoas recebam o apoio do governo. Então, o debate não é sair de casa ou ficar em casa. O debate é o governo ser eficaz em apresentar medidas para que as pessoas possam ficar em casa de maneira digna e com a sua sobrevivência assegurada. E a renda básica foi uma medida que, aliás, eles fizeram uma fake news tremenda em cima disso, dizendo que era o Bolsonaro que quis. A gente sabe muito bem, ele apresentou um projeto de R$200 para isso. Essa conquista foi uma conquista da oposição, que apresentou um salário mínimo e que chegamos a R$600, R$1.200, foi uma vitória. Ele atrasou quase 10 dias para pagar, depois de aprovado no Senado. Hoje começou com o aplicativo e com uma confusão, caía toda hora, e com argumento cadastral que, como você bem disse, não procede. O argumento cadastral deles, quer dizer, o sistema do Bolsa Família está pronto e todo mundo tem conta aberta na Caixa Econômica, é só pagar. Não precisaria de nenhuma burocracia, nenhum trabalho para isso. Então, é importante a gente trazer esse debate, porque é um falso problema. É óbvio que nós temos um compromisso com o trabalhador informal, com o desempregado, com o pequeno comerciante, com o microempresário, que está numa situação precária nesse momento. Mas a solução não é todo mundo abrir um comércio e fazer a semana Bolsonaro. A solução é o governo ser rápido e eficaz em apresentar medidas emergenciais. A gente apresentou, Gleide, a gente propôs entre os movimentos sociais, o PT assinou, o PSOL assinou, uma plataforma com várias medidas importantes que a oposição e que a esquerda colocaram nesse momento que deveriam ser tomadas. Porque nos dizem, vocês só falam mal do Bolsonaro e não apresentam proposta. Não leram. Né? A gente vê muitos comentários aqui na internet dizendo isso. Eu queria que você pudesse falar um pouco também dessas propostas. Os partidos apresentaram, o PSOL apresentou, o PT apresentou, nós tivemos essa plataforma unitária, que você pudesse falar um pouco disso, de algumas das propostas principais que, nesse momento, ajudam a salvar a vida das pessoas. Não salvar banco, não salvar grande empresário, salvar vidas. A primeira coisa que a gente colocou era a liberação de todos os recursos que o SUS necessitasse. Revogar a emenda constitucional 95, que foi aquela emenda perversa do teto, que retirou 22 bilhões da saúde, deixou esterilizado no Tesouro Nacional, e o SUS precisando de dinheiro, e esse dinheiro esterilizado. Até agora, Bolsonaro não liberou isso. Ele disse que ia liberar 8 bilhões para os governos estaduais, mas não repassou o dinheiro. Então, ele anuncia a medida e não repassa.
Quem cuida da saúde é a ponta, é o governo estadual, é o governo municipal, que está sem dinheiro para fazer a operacionalização da contratação de equipamentos, de pessoal, de leito hospitalar, de vacina, de remédio, enfim. Então, essa era a primeira coisa, até agora eles não fizeram. Depois, a questão da renda emergencial. E aí é bem importante a gente lembrar que Bolsonaro queria dar R$ 200, achando que era o máximo. Dar R$ 200 é menos do que a renda máxima do Bolsa Família, que é um complemento de renda. Aí nós brigamos muito, conseguimos levantar para 500 e aí chegou em 600. E brigamos para que a mulher, chefe de família, com filhos menores, tivesse direito a 2 cotas de R$ 600, portanto, a R$ 1.200. E também famílias que tivessem mais de um trabalhador informal ou do cadastro único pudessem receber 2 cotas, R$ 1.200. Então, isso nós garantimos. Isso daí não foi Bolsonaro. Aí, o que Bolsonaro fez? Ficou enrolando para pagar. Né? Demorou quase 2 semanas, sabia que o negócio ia ser aprovado, já podia ter preparado o aplicativo, já podia ter soltado esse dinheiro para quem é do Bolsa Família, porque ele já tem cadastro, e todas essas pessoas que ganham renda do Bolsa Família precisam, com certeza, né? Nenhuma ali está no Bolsa Família porque não precisa, já podia ter soltado e não soltou. A outra proposta que nós estamos apresentando, que é conjunto com a oposição, com vocês, é a garantia do emprego e a garantia do salário e a garantia que a empresa resista e sobreviva à crise. Mas não é essa medida provisória que o Bolsonaro mandou, que garante um salário mínimo e, a partir daí, o empresário pode responder só por 30% do salário e o governo entra, não com o restante do salário, entra com um percentual do salário-desemprego, que paga no máximo R$ 1.800. A nossa proposta é de garantir 3 salários mínimos pagos diretamente pelo governo e pagar 75% do restante, garantindo que a empresa cubra os 25% que faltam, para que o trabalhador até R$ 6.000 de remuneração não tenha nenhuma perda salarial. E que tenha um empréstimo para as empresas, principalmente as pequenas, as micros e médias empresas. Um empréstimo que seja menos, taxa de juro menor que a Selic, prazo de carência de pelo menos de 1 ano a 2 anos para pagar e 60 meses para pagar. O governo propôs o quê? Carência de 6 meses, taxa Selic para todo mundo e pagar em 36. Quer dizer, não tem empresa que resista e que chegue com condições, no final do período de crise, de abrir suas portas e garantir emprego. Então, essa é uma proposta que nós garantimos. A outra coisa também é a questão dos juros. Juros, taxas, renegociação de dívida das famílias, que nós propusemos também para fazer. E até agora, Boulos, não mexeram nada no sistema financeiro. Nada. O sistema financeiro, tudo. Colocaram mais de R$ 1 trilhão para dar liquidez. Os bancos, ao invés de emprestar para o setor produtivo, empossaram o dinheiro, ou seja, retiveram. E estão comprando título compromissado do Tesouro, entendeu? Para ganhar em cima do que o Tesouro paga. É uma loucura isso. É um governo de especuladores, é um governo da banca, é isso que eles são. Então, essas propostas todas que nós apresentamos para que a gente pudesse melhorar a vida da população, e tem várias outras, desde suspensão de contas de luz, de água, de tarifas, enfim, a questão de apostar, né, resguardar os empregos, são propostas que vão no contraciclo, para garantir a economia, é o que o mundo está fazendo. Até as economias capitalistas, liberais ou neoliberais, adotaram uma pauta de proteção, entendeu? De gasto do Estado. A Alemanha vai gastar quase 30% do seu PIB para proteger a sua economia, suas empresas, os seus empregos. Até os Estados Unidos, que é ultra neoliberal, está também investindo pelo Estado. O Brasil está na contramão, total na contramão. Não tem investimento na saúde, não tem investimento na geração e no emprego. É isso, Gleisi. Acho importante a gente mencionar que as medidas que nós estamos propondo, enquanto oposição, enquanto esquerda, partidos, movimentos sociais, essas medidas nós não tiramos da cartola, não é uma coisa
utópica, é uma coisa que está sendo aplicada no mundo todo, inclusive por governos que até 3 semanas atrás rezavam a cartilha do neoliberalismo, diziam que o Estado tinha que acabar, que o investimento público era coisa do passado e que tinha que privatizar tudo. Mesmo esses governos liberais, alguns de direita, têm aprovado medidas desde renda básica até o Estado pagando parte do salário com a contrapartida de evitar demissões, indenizações para pequenos comerciantes, microempresários. A Bélgica aprovou uma indenização de 4.000 euros para pequenos comerciantes e microempresários durante o período de crise, a fundo perdido, né? Além de crédito a juros zero, que os bancos centrais e bancos públicos de países do mundo todo estão fazendo. Aqui nós temos brigado muito pelo tema da isenção das contas de água, luz, do gás, e mesmo dos aluguéis durante esse período, né? Países como El Salvador, que tem muito menos estrutura econômica do que o Brasil, aprovaram essa medida. A França aprovou essa medida de anistia das contas durante esse período. Então, nós estamos falando aqui de medidas que têm um mínimo de razoabilidade, que compreendam o papel do Estado nesse momento para salvar a vida das pessoas acima de qualquer outra coisa. Agora, nós temos no Brasil um governo que atua na contramão. O Bolsonaro, e a gente tem dito isso, não é mais um problema só político. Bolsonaro se tornou um plano de saúde pública. Ele ameaça a vida de milhões de brasileiros com sua desinformação, suas fake news, sua irresponsabilidade e a completa ausência de medidas necessárias para a vida das pessoas. Ele aposta no caos. O Bolsonaro sempre aposta no caos. É o que ele quer para, do caos, tentar tirar uma saída autoritária, uma saída ditatorial, uma saída violenta. E por isso nós temos dito, com todas as letras, de que Bolsonaro perdeu a condição de governar o Brasil. O Bolsonaro tem que sair. E aí não é uma questão da gente fazer política no momento de uma crise sanitária. É uma questão da gente tentar encontrar uma solução para a crise sanitária, porque o Bolsonaro se tornou parte da crise, parte do problema, e é incapaz de buscar soluções. Nesse espírito, na semana passada, a gente assinou conjuntamente, junto com várias outras lideranças, presidentes de partido, o presidente do PSOL, o Juliano, o Haddad, que foi candidato pelo PT à presidência da República. Nós assinamos conjuntamente, lideranças políticas, ex-candidatos, presidentes de partido, uma carta pedindo a saída do Bolsonaro, a sua renúncia e apresentando medidas para o Brasil. Nós achamos isso muito importante, eu queria trazer esse debate aqui, porque foi um gesto de unidade, mostrando para a sociedade também que esse é o momento de deixar diferenças de lado no campo da esquerda, no campo da oposição, para aquilo que nos une, diante da maior crise dessa geração, e que teve uma repercussão importante. Hoje se consolidou a assinatura de mais de 60 parlamentares, entre deputados e senadores, também aderindo a essa carta. A gente está lançando agora, hoje, durante o dia de hoje, um manifesto para que as pessoas também possam assinar o abaixo-assinado. Vou até pedir para a nossa turma botar aqui também na tela o link, essa coisa toda, da importância da gente criar um amplo movimento, tanto por medidas para salvar vidas, para salvar os mais vulneráveis, mas também compreendendo que o Bolsonaro perdeu qualquer condição de liderar o país nesse momento. Então, eu queria, Gleisi, que você pudesse falar um pouco sobre essa iniciativa de unidade que nós tivemos, esse manifesto, essa carta, hoje também agregada para as assinaturas de parlamentares e abrindo para a assinatura da sociedade, e a importância da unidade da esquerda, da unidade da oposição, para a saída para a crise e para derrotar o Bolsonaro nesse momento. Não, primeiro saudar, né, Boulos, a articulação que vocês fizeram foi muito importante. Eu sei do teu papel, o empenho que você teve, do Haddad, que eu acompanhei, mas ter um documento assinado por essas lideranças de esquerda, você, o Haddad, o Ciro, enfim, o Requião, o pessoal todo que assinou, é muito importante, porque apesar de termos divergências nos processos eleitorais, né, está com chapa de um lado, fazer a disputa, às vezes brigarmos por posicionamentos, mostra que tem uma responsabilidade muito grande com o país e com o povo brasileiro, que num momento de crise como nós estamos vivendo,
Não é a disputa política que nós temos que fazer por espaço ou por posições, mas é a disputa em favor do Brasil e do povo brasileiro. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, mostrou uma maturidade grande dessas lideranças de esquerda e a responsabilidade que cada um tem na condução desse processo, conhecendo bem o que é Bolsonaro e o que ele significa para o Brasil. E é claro que é uma situação difícil porque ele faz parte do problema. Isso é fato, né? Ele não consegue conduzir a crise. Aí o problema que nós temos também é a saída dessa crise, que, claro, renúncia dificilmente ele fará. A interdição também só gente da família pode fazer. Né? Se for trabalhar com impeachment agora, é um processo longo, 7 meses a 1 ano. Aí muita gente pode olhar para nós e dizer assim, esse povo aí está maluco, porque o país numa crise, as pessoas precisando que o Congresso vote medidas emergenciais para a saúde, que vote para a economia. Eles vão gastar tempo e energia para fazer um impeachment que vai demorar 1 ano e que sempre é uma solução por cima. Aliás, Boulos, qualquer solução agora de saída do Bolsonaro é uma solução por cima, porque vai ficar o Mourão, né? Vai ficar o Mourão e essa equipe econômica aí, que é uma tragédia também. Esse Paulo Guedes é uma coisa horrorosa, um desastre, né? Porque a cabeça dele é fiscalista, a cabeça dele é que povo não tem vez no orçamento público. O que tem vez são as instituições financeiras. E uma parte considerável do Congresso pensa exatamente assim, vai passando, né, os processos. Então, nós tínhamos que ter uma saída popular, né? O certo mesmo era a gente ter novas eleições. Aí nós estamos numa pandemia, que nem as eleições municipais, a gente sabe se o calendário vai ficar correto agora para outubro. Eu já vi o ministro do Tribunal Superior Eleitoral falando que possivelmente haja um adiamento de 1 ou 2 meses das eleições. Então, realmente é uma solução difícil nesse caso político. Agora, isso não obsta, e muito pelo contrário, né, eu acho que impulsiona que a gente tem que mostrar quem é Bolsonaro e ir tentando uma saída que seja melhor para o Brasil nesse momento de crise de transição, que a gente possa conduzir isso de maneira a poupar o povo de um sofrimento maior, né, a poupar a economia brasileira de um sofrimento maior. Então, mostrar quem é Bolsonaro, né, falar o que ele é, o que significa e que ele faz parte da crise, é importante para as pessoas terem consciência, porque muita gente ainda não teve essa consciência, né, de que grande parte do sofrimento que nós temos hoje se deve às posturas que ele tem, de um homem que briga o tempo inteiro, que não tem capacidade, competência e responsabilidade e que não cuida da vida do povo. Está cuidando da imagem dele, da força política dele, das relações dele. Então, realmente é uma tristeza. Por isso que eu saúdo muito o que a oposição fez, né, o seu esforço aí, do Haddad, do próprio Ciro em assinar. Eu sei das divergências que tem nos debates, mas eu acho que isso foi uma demonstração de que todos pensam no Brasil e no povo brasileiro nesse momento crítico, né, desesperador, eu diria, para a situação que nós estamos vivendo e para o futuro próximo que vem. Com certeza, Gleisi. Eu acho assim, o que tem de consenso naquela carta, o consenso que a gente conseguiu chegar, é que o Bolsonaro não tem condições de continuar. Agora, abre-se um debate sobre os meios. Você citou alguns dos meios. Dá uma pressão para que ele renuncie. Dificilmente, não dá para contar com qualquer tipo de sanidade do Bolsonaro, de bom senso do Bolsonaro, ou de grandeza do Bolsonaro em nome do país. Agora, a denúncia crime que os partidos de oposição assinaram conjuntamente depende da Procuradoria-Geral da República. O impeachment depende do Congresso Nacional de ter uma maioria qualificada. Mesmo a saída que, particularmente, nós consideramos a mais adequada e a mais legítima, inclusive, que é a cassação da chapa pelo TSE, né, com a convocação de novas eleições em 90 dias, que é o que diz a Constituição. Argumentos e motivos legais para a cassação da chapa sobram. A CPMI da PEC mostrou, as reportagens que a Patrícia Campos Melo fez e publicou mostraram, ela pagou o preço, por isso foi atacada pela milícia digital bolsonarista, mostrando, inclusive, notas fiscais, né, de um lumpen empresariado, de empresários pagando 8, 9 milhões ilegalmente nas eleições de 2018 para disparo de WhatsApp, financiamento empresarial de campanha, Caixa 2, vários crimes eleitorais que justificariam a cassação da chapa. Ou seja, existem caminhos,
Nós precisamos, nesse momento, buscar ver qual é o caminho que seja mais eficaz, mais rápido e mais democrático para que o povo brasileiro resgate a sua soberania e para que a gente acabe com esse pesadelo do desgoverno do Bolsonaro. Assim, ter o consenso de que ele não tem condição de continuar, de que ele tem que sair, é um passo. E agora precisamos ver quais são os meios. O problema é que é trocar o pneu com o carro andando, porque nós estamos no meio de uma grande pandemia, de uma crise sanitária, e esse debate tem que ser feito junto, na verdade, com uma prioridade para as medidas de salvação do povo brasileiro, com as medidas emergenciais. Esse é um diferencial nosso do Bolsonaro. Né? Ele está pouco preocupado se vão ter 10, 20, 30 mil cadáveres no Brasil. Ele faz a politicagem dele, organiza a tropa dele, organiza a milícia dele. Né? Nós temos uma preocupação, além do futuro político do país, da vida presente das pessoas. Mas eu acho que deve um passo importante. Aquele manifesto não é um ponto de chegada, é um ponto de partida para a gente aprofundar a unidade da esquerda. A assinatura dos parlamentares hoje foi importante, e está aí, inclusive, na tela, o link da assinatura que cada um pode fazer, aderindo também a esse manifesto. Gleisi, queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela disposição desse nosso papo, e deixar para que você faça aí as considerações finais para quem está nos assistindo, para o povo brasileiro, sobre esse momento e sobre as saídas que a gente enxerga à esquerda. Obrigada, Boulos, por essa oportunidade. Obrigada a todo o pessoal também que está nos assistindo. É um momento difícil e duro para o povo brasileiro, para o país. Nós vamos ter uma situação difícil, tanto na economia quanto na saúde, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro e o Brasil são muito resistentes e sabem que vai precisar de luta e de enfrentamento. E também acho, Boulos, que as grandes crises também trazem grandes oportunidades. E mais do que mostrar o que é Bolsonaro, o que ele significa para o Brasil, a gente consensuar de que realmente nós não podemos mais tê-lo como comandante, e aí, com responsabilidade, ver quais são as alternativas e saídas que nós temos, também traz a oportunidade de nós superarmos um modelo de projeto econômico no país. Nós temos que desembarcar do neoliberalismo, é urgente. Ou seja, isso tem que mostrar para a população e para a sociedade brasileira a importância do Estado, né, como ente de desenvolvimento da economia de um país, de proteção ao seu povo, de políticas públicas estruturadas. Chega de reformas neoliberais, chega de arroxo fiscal, chega dessa turma querer guardar ou querer ter dinheiro só para as despesas financeiras, serviços da dívida. Chega disso. Um Estado só tem razão de existir se for para proteger e para servir ao seu povo, senão não tem razão. Se for para servir os ricos, os donos da dívida, dos investimentos, não precisa Estado, eles já estão servidos. Então, eu acho que nós temos as condições agora de mostrar a falência do sistema neoliberal em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Desembarcar disso e mudar completamente a agenda econômica quando a gente sair dessa crise. Ter um plano de reconstrução nacional, que é isso que nós vamos precisar. Então, não adianta o pessoal do ajuste fiscal falar que, passada a crise, tem que retomar pauta de agenda. Essa vai ter que ser uma luta muito grande nossa para não deixar acontecer, para mostrar que o que nós precisamos é de um Estado forte, um Estado indutor da economia e protetor das pessoas. E o Brasil precisa disso mais do que qualquer outro país, pela sua dimensão territorial, pelo tamanho da sua população, pelo nível de desigualdade que tem. Então, eu acho que essa oportunidade de fazer essa luta nós vamos ter e resgatar um projeto de desenvolvimento com inclusão social. Obrigada, Boulos. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Gleisi. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui. Amanhã nós temos outra live do nosso Café com Boulos Diálogos. Amanhã a nossa convidada é a psicanalista Maria Ritaquel, para a gente falar do impacto psicológico, do impacto subjetivo desse período de quarentena. Valeu, Gleisi. Boa noite a todos. Boa noite.